gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um estudo de vlog de FHTM 2. Mas o que é FHTM, né? Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos. Por isso que a gente só coloca FHTM porque o nome é muito grande. Eu nem me apresentei, né? Se você chegou aqui agora, meu nome é Júlia, tenho 20 anos e eu faço faculdade de Serviço Social na Unifesp. Bom, na aula passada, a professora passou um texto pra gente ler, eu vou deixar o nome aí, mas é a História do Serviço Social na América Latina, e ela passou pra gente ler das páginas 44 a 67. E como sempre eu falo aqui no canal, é sempre bom a gente fazer anotações, principalmente no curso de Serviço Social, que tem bastante coisa pra ler. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das minhas anotações, um pouquinho do que eu entendi. Então, isso foi um estudo meu, né, independente, pessoal. Então, se eu falar algo errado, vocês podem falar aí no chat, tá? Me alertar. Mas eu vou estar falando aqui o que eu entendi da matéria, o que eu entendi e interpretei do texto. Só para introduzir, o texto aborda, no geral, a concepção do serviço social como profissão. Então, ele traz elementos que influenciaram, seja direta ou indiretamente, desde a criação do serviço social até a institucionalização da profissão, ou seja, até ele se tornar realmente uma profissão. Então, se nós analisarmos um pouquinho da história da criação do serviço social, a gente vai ver que existem dois aspectos que influenciaram muito. E esses aspectos são, primeiramente, as relações sociais, né, que envolvem o capitalismo, o trabalho, e também a igreja. Gente, de vez em quando vai ter uns barulhos de fundo, porque uma irmã é criança, né? E criança faz barulho, fica brincando, gritando. Então, de vez em quando vai ter alguns barulhinhos. Voltando ao assunto capitalismo e igreja. Então vamos começar pelo capitalismo, porque assim a gente consegue entender melhor o porquê da igreja fez o que ela fez. Por que nós precisamos falar do capitalismo? Primeiramente porque é um sistema mundial, né? Quase que todos os países optam pelo capitalismo. Segundo, que ele é muito antigo, não vem de hoje. E terceiro, que a gente está falando de países latino-americanos. E esses países foram colonizados. Então, houve bastante processo de exploração e por aí vai. E o capitalismo tem muito disso. O que acontece? Nesses países, o capitalismo é imposto. Então, acontece um processo de imposição da lógica da acumulação capitalista. Essa acumulação capitalista é a acumulação de dinheiro mesmo, porque o capitalismo ele preza o lucro. E essa imposição envolve muitas coisas, como, por exemplo, a exploração, tem a questão do Estado nisso, a classe operária principalmente, e também as lutas das classes sociais. Porque, como eu já falei aqui em vídeo para vocês, a sociedade capitalista acaba sendo dividida entre burguesia, que são quem detém os meios de produção, os donos das indústrias e por aí vai, e o proletariado, que é a pessoa que não tem nenhuma indústria, né, nenhuma posse, e tem a única forma de sobrevivência a sua força de trabalho. Só para a gente se situar no momento histórico, a primeira escola de serviço social latino-americana foi fundada no Chile em 1925, mas antes dessa escola ser fundada já existia o serviço social naquela prática religiosa mesmo, uma prática voltada totalmente ao assistencialismo. E aí o capitalismo tá lá explorando todo mundo, dando péssimas condições de trabalho aos operários, e eles param e falam, gente, não dá pra gente trabalhar assim, a gente trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, em condições péssimas, vamos se mexer para mudar isso. E isso o texto chamou de novas exigências sociais. E o que acontece? A burguesia era a classe dominante, então eles pensaram assim. Através da legislação, é claro, eles pensaram assim: ah, ok, vamos dar algumas concessões aos trabalhadores, né, aos operários, porque assim a gente consegue controlar o protesto deles. Porque se eles não derem nada, a classe operária só ia ganhar mais força até se tornar incontrolável por eles. E aí o texto diz que o capital ele precisa articular mecanismos preventivos e manipuladores sob a forma de cuidados às necessidades dos trabalhadores. O que quis dizer isso? Quis dizer que a classe dominante tinha que
fingir, tinha que colocar na mente dos trabalhadores que eles estavam concedendo o que eles queriam para que eles não tivessem consciência da manipulação que tinha por trás. E como se faz isso? Através da lógica. Então, isso propiciou até uma defesa e uma maior ampliação do capital. E é aí que entra a igreja, porque o que que ela faz? Ela começa a dar uma lógica, que é uma explicação sobre o porquê aquilo é daquele jeito, embasado, é claro, na religião. Por que que ela faz isso? Porque na época, outros pensamentos ideológicos estavam ganhando forças. Então, muitas pessoas que apoiavam o movimento socialista tentavam influenciar os trabalhadores a ir para essa ideologia. E a igreja vendo isso, né, não gostou. Então, partindo-se da ideia de que o conjunto da vida do proletário se molda em função do seu trabalho, ou seja, todas as suas relações sociais, seu estilo de vida, tudo está influenciado pelo trabalho. No texto tem até uma citação do Antônio Gramsci que fala: o operário, por exemplo, não se caracteriza especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, mas por este trabalho em determinadas condições e em determinadas relações sociais. Então não é o trabalho em si, é tudo o que ele envolve. Então não é a tarefa que define se uma ação é assistencialista ou não. Depende do momento histórico que se está situado. O que é super, super influenciável, dependendo das condições históricas, da fase que está o capitalismo e por aí vai. Eu espero estar sendo claro que você que está assistindo consiga entender. Mas bom, por conta dessa volatilidade, né, não é algo fixo, algo pode mudar dependendo do momento histórico, a igreja com o assistencialismo acaba aos poucos mudando de caráter conforme as transformações sociais. Então, é por isso que os elementos que mais colaboraram para o surgimento do serviço social têm origem na igreja, né, na ação católica, porque a igreja acreditava na recristinação. Acho que falei certo. Recristinação é converter as pessoas à religião. Então, eles acreditavam que a conversão viria através de um processo de reforma social, por isso que se liga muito à profissão. Por que que eu falei que o assistencialismo ele se transforma de acordo com o momento? Porque a partir daí, a profissão, né, a assistência não era só voltada à caridade, já era uma assistência pública, mais a caridade. E a igreja tinha os objetivos políticos sociais, tá? Das classes vinculadas. Então a igreja não era só voltada à caridade, agora ela já é voltada a um patamar político e social. Quando o capital passou a organizar a sociedade e a definir as relações de poder, a igreja ela se submeteu a isso também, ela se submeteu à lógica acumulativa, ela começou a pensar no lucro dela também. Então ela teve que se adaptar às mudanças ideológicas da época. E aí foram feitas as encíclicas papais. Tem duas, mas como são em tempos diferentes, eu vou falar uma de cada vez. O que é uma encíclica? É uma comunicação escrita em papel, né, um documento, que era endereçado a toda a sociedade. Esse documento trazia a resposta dos problemas sociais. Vamos lá falar o que ela falou, meu Deus do céu. A primeira encíclica que eu vou falar se chama Rerum Novarum, que é de 1891, e a segunda é Quadragésimo Ano, que é de 1931. Então vamos primeiro a Rerum Novarum. Algumas coisas que ela fala. Primeiro, ela expõe a proposta do socialismo e depois critica, dá a solução proposta pela igreja e também ela fala que o direito à propriedade é algo natural, ou seja, eles defendem o direito à propriedade. Sobre a defesa da propriedade, eles falam assim: quando Deus concedeu a terra em comum a todo o gênero humano, não quis dizer que todos os homens, indistintamente, sejam senhores dela. Então, eles falam que Deus simplesmente deu a terra, não dividiu, digamos assim, a cada homem. Então, cabia aos indivíduos partilhar elas igualmente.
Aí, a partir desse direito natural, eles fazem uma crítica ao socialismo, porque o socialismo ele tem a ideia de dividir, né, de acabar com a propriedade privada. Então, a igreja diz que o socialismo vai contra a justiça natural. E por conta disso, por conta da propriedade privada ser um direito natural, a igreja diz que a organização do Estado e da sociedade está sujeita à vontade de Deus. E a igreja diz também que o correto para resolver o problema seria humanizar a ação dos proprietários, né, dos capitalistas. Meu Deus, como assim? Então, vou explicar. Primeiramente, ela diz que a desigualdade é algo natural, e não só natural, como conveniente à coletividade. Ela fala assim: seja, portanto, primeiro princípio e base de tudo, não há outra alternativa senão a de acomodar-se à condição humana. Na sociedade civil não pode haver igualdade. Há os altos e os baixos. Nem todos são iguais em talento, inteligência, saúde e forças. E a necessária desigualdade desses dons segue-se espontaneamente à desigualdade na fortuna, que é claramente conveniente à utilidade, quer dos particulares, quer da comunidade. Então, ela reconhece a desigualdade porque ela afirma que, mesmo depois de dividida a terra, ela continua servindo à utilidade comum. Utilidade essa que é o capitalismo. Então, se a natureza deu existência às classes sociais e essas classes sociais são produto de poderes superiores, né, algo superior, então esse poder superior que seria representado pelo Papa, pela Igreja, pode se opor aos conflitos. Então, ela fala que não tem que ter conflito porque ela diz que a natureza ela não criou as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres para ficarem lutando, discutindo assim entre si. Então ela fala que as relações entre o capital e o trabalho devem respeitar a força da religião cristã, né, a força divina, já que a natureza estabeleceu que as classes deveriam viver em harmonia, porque uma não vive sem a outra. E dizia que só ela podia trazer o acordo e a união entre os ricos e os proletários. Então, ela dá o papel para cada um deles. Primeiro que ela fala que o operário é livre. Então, o operário, ele faz uso da sua liberdade, ele pode escolher entre aceitar ou não as condições do capital, que já é super errado, porque na verdade é uma liberdade sem opção, né? Porque se você só tem a sua força de trabalho para sobreviver e você não se fazer o uso dela, não entrar nas normas do capital, você não vai sobreviver. Então, qual era o papel do proletário? Ele devia contribuir para a conciliação de classe. Então, ele tem que fazer o seu trabalho, não pode prejudicar o capital, não pode exercer violência sobre os seus patrões, tem que ir contra os movimentos de oposição, que naquele caso era o socialismo. Enfim, tinha que fazer o seu trabalho e ficar quietinho no seu lugar. Basicamente isso. E aí, nós vamos para o capitalista. Qual o papel do capitalista? Ele tinha que contribuir para a conciliação de classe, né, também. E ele tinha que fazer uma conciliação entre os próprios interesses e os interesses dos trabalhadores. Então, ele tinha que respeitar os operários, não tratar eles como escravos, ter piedade, não deixar o trabalhador trabalhar mais do que ele consegue, ser justo, enfim, fazer o mínimo. Então, o trabalhador faz o seu trabalho e fica lá quietinho no seu lugar, e o capitalista, ele faz o mínimo, respeita ele, tudo certinho. Ok. Aí nós vamos para o papel do Estado. O papel do Estado era o quê? Promover e defender o bem-estar dos operários. Então, isso inclui o bem-estar moral. E quem tinha, como posso dizer? Quem tinha influência na moralidade era a própria igreja. Então também tinha que criar instituições que atendessem às necessidades deles, tinha que incluir o bem-estar moral do trabalhador. A igreja basicamente fala o que nessa encíclica? Ó, cada um tem o seu papel, e se cada um fazer o seu papel, tá tranquilo, vai ter a harmonia entre as classes, vai estar tudo certo. E aí, o papel do assistencialismo nisso, dos profissionais de serviço social, não se baseava mais só naquele negócio de caridade e amor ao próprio. Não, agora já tinha um caráter mais político. O assistencialismo era uma forma de conciliar, de fazer a conciliação entre as classes.
Nem precisa, porque é óbvio, mas só para deixar claro, essa visão da igreja é totalmente deturpada, porque ela deu essa justificativa baseada nos interesses dela, porque ela queria retomar o poder. Então não existe nada disso de ordem natural, que o direito à propriedade privada é algo divino, foi algo postulado pela natureza. A realidade é que a divisão de classe é simplesmente um resultado das relações entre o capital e o homem. Na verdade, não existe essa divisão entre burguesia, proletariado, mais rico, mais pobre. Quem faz tudo isso, quem influencia nisso, quem criou isso é o próprio capitalismo. E aí o texto diz uma coisa muito importante que é sobre o salário. Ele diz que o salário é uma ficção de que o proletário recebe um pagamento pelo que ele produz, mas na verdade, se ele fosse receber um pagamento de tudo que ele produz, o capitalista não ia ter nenhum lucro, não ia ter essa apropriação privada do excedente, né, do lucro mesmo. O que acontece? O trabalhador, ele produz, mas recebe só uma parte. E essa outra parte que sobra fica como lucro para o dono. E mesmo isso acontecendo, ainda fica aquela ilusão de que, é justo, ele trabalhou e ganhou um salário com base disso. Sim, é justo ter o salário, é justo você que produziu, que ficou o dia inteiro trabalhando, ganhar o seu salário. Mas o que você recebe não é tudo que você deveria receber. Uma parte do que você deveria receber fica para o capitalista como forma de lucro. Então, a força de trabalho acaba se tornando apenas uma mercadoria para o capital. O capital, ele desumaniza as pessoas. E isso acaba se resumindo em compra e venda. E aí faz com que gere aquele negócio de oferta e procura. E aí o trabalhador, ele fica submetido totalmente às leis do mercado. Por isso que, por exemplo, tem muito desemprego. Por quê? Porque tem mais mão de obra disponível do que o interesse. E é por isso que a gente está tendo desemprego agora, porque o capitalista vai falar, olha, tem esse emprego que é horrível e que paga pouco, você vai querer? Se a pessoa falar não, ele fala, tudo bem, vai ter outras milhões de pessoas que vão aceitar. E aí tem a 40º ano. Bom, basicamente acontece a União Católica Internacional de Serviço Social, que foi em 1925, que eles enfatizam a necessidade e a eficiência do serviço social no mundo, né, e asseguram o seu avanço. E eles falam várias coisas, falam que os estudiosos eles não devem apenas se resumir em colaborar para a parte teórica, mas também para a sua parte prática, né, a sua aplicação. Recupera alguns aspectos técnicos para ser eficiente, né, o trabalho assistencial. Faz também, diz também que o assistencialismo ele adquiriu uma nova dimensão quando ele se converte em profissão. Então agora fica tudo mais burocrático. Tinha cada ciclo, por exemplo, tem um ciclo de treinamento que colocava os estudantes em contato com uma formação mais burocrática, sistemática, com conhecimento em disciplinas, porque já é criada, né, as escolas de serviço social, escolas essas católicas voltadas à igreja. Em busca dessa harmonia, eles acabavam prejudicando os trabalhadores, porque como tinha toda aquela coisa de fé religiosa, dedica à caridade, embora tenha o seu caráter político, ela ainda tem aquele pé na caridade, então faz, por exemplo, entrega de alimento, essas coisas, e aí acaba barateando a força de trabalho operária. Então, o trabalhador ele não vai se preocupar em fazer uma reivindicação financeira, por exemplo, porque ele está recebendo, ele não precisa gastar do salário dele para comer. Então, isso acaba prejudicando possíveis reivindicações e possíveis garantias de direitos, de criar novos direitos. Isso acaba sendo até um pouco alienante, sabe? Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma parte confusa, pode escrever nos comentários. Se vocês tiverem algumas perguntas, pode escrever nos comentários também, que eu vou tentar responder. Eu pulei algumas coisas, algumas bastantes coisas, porque em 20 minutos eu não ia conseguir explicar tudo direitinho. Mas é isso, eu já fiz um vídeo desse tipo, que o conteúdo é muito, muito bom, não só para quem estuda serviço social, mas
pra qualquer pessoa da sociedade. Eu vou deixar aí nos cards, vão lá assistir que tá muito bom de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, @JuliDoceLarissa, ok? Um beijo e até a próxima. Eu vou tentar, se vocês gostarem, né? Vou tentar trazer mais vídeos deste. E ficou assim, gente, bem simplesinho, mas ficou um resumo bonito, eu acho legal. E eu pulo sempre uma página porque quando eu faço esse título assim, a outra página geralmente fica marcada e aí fica muito feio fazer frente e verso. Então, ficou basicamente assim. Bem simples, uma caneta só e lápis de cor. Mas é isso, eu gosto. Aí, como eu não uso essa parte aqui, geralmente eu coloco post-it